Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Como sempre falamos, né, de terças e sextas, nós nos sentimos muito felizes, porque sempre trazemos um amigo querido, com seus conhecimentos aqui, para nos trazer uma alegria. E hoje, em especial, meu querido irmão, Dr. André Luiz. Boa noite, André, tudo bem? E a nossa Lilian. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos. É isso aí. E, com certeza, né, os nossos queridos ouvintes estão sempre conectados com a nossa programação, mas às vezes tem alguém que ainda não conhece. E por isso a gente sempre inicia aí as nossas preleções, as nossas atividades, falando, né, sobre elas. E eu vou pedir para a nossa querida Lilian que possa falar o que nós fazemos, né, na internet de segunda a sábado. Vamos lá, Lilian? Isso mesmo. Vamos lá. É isso mesmo, Mário. Tem algumas pessoas que já conhecem, né? Mas para aquelas que não conhecem a nossa programação, nós temos uma programação diária. Todos os dias, nós temos, a partir das 20 horas, nós temos programação, aula. Na segunda-feira, nós temos o livro dos médiuns, às 20 horas. Na terça-feira, nós temos as palestras. E às 17 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Na quarta-feira, às 20 horas, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da turma da noite e, em seguida, o estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é da turma da tarde, e, em seguida, o estudo do livro O Céu e o Inferno. Na sexta-feira, nós temos a palestra, no sábado, nós temos o programa Fonte Cristalina. E nós temos também o clube de leitura, que se reúne sempre nas segundas semanas de cada mês. O nosso próximo encontro vai acontecer no dia 13 do 10, né, e será discutido o livro O Nosso Lar, né, pelo Espírito André Luiz, e psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Quem quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, mandando uma mensagem, que é o 996132114. E a nossa programação ela é transmitida pela nossa rádio web, que é www.sementesdaboanova.org, pela nossa página do Facebook, que é www.facebook.com/Sementes da Boa Nova, e também pelo YouTube, www.youtube.com/C/Sementes da Boa Nova. A nossa casa, ela mantém um grupo de psicografia, né? E agora eu vou fazer a leitura de uma delas, que se chama Irmão Sol, Irmã Lua. Esse é o título. Irmão Sol, Irmã Lua. Era a forma carinhosa que o apóstolo de Assis denominava a todos os sacerdotes da natureza. Em verdade, somos parte integrante deste infinito universo, demarcado por leis sábias e naturais. Sentir-se uno com o todo é, antes de mais nada, sintonizar-se com o Criador. Quando, em vez de quebrarmos esta sintonia, nos afastamos da lei natural em processo de isolamento autoflagelador, culminando na chamada depressão e em seu grau máximo do suicídio. Todo suicida carrega consigo o estigma da quebra contratual realizada com o Altíssimo, desrespeitando os artigos e os parágrafos do divino contrato,
obrigando-o, em oportunidade vindoura, restaurar com juros e correção monetária a crescida das penalidades contratuais designadas pelo Altíssimo, que, em verdade, funciona como juiz e defensor público. Como poderia o Criador, o bem supremo de infinita misericórdia, condenar sem apelação? Permite o magnânimo a todo aquele que se transvia recomeçar a caminhada, no exato ponto da defecção. Garante ao consulente a mais ampla possibilidade de reajuste e amortização, esperando pacientemente o retorno à sintonia divina. Cada roteiro vivenciado é amplamente auxiliado de forma a sentir o sucesso da empreita, que depende exclusivamente de cada um. Viver a vida em contato com a natureza é maravilhoso recurso para drenar as energias de baixo teor que a vida material exsuda. Os luares, os rios, as cachoeiras, os mares, o sol e os animais são as melhores terapias para recambiar de nossa tessitura as energias densas pelas mais sutis. Deste modo, há muitos séculos atrás, nosso insigne irmão Francisco já nos ensinava a amar a natureza, considerando-a verdadeira irmã, notabilizando-se na família universal, integrando-se a ela, se fazendo uno com o Criador. Deus os abençoe. E agora, para iniciar os nossos trabalhos da noite, vamos fazer a prece introdutória. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, pedindo a Jesus que nos envolva com sua luz, para que entremos em sintonia com a espiritualidade e o plano maior, que possamos compreender os ensinamentos dessa noite e que possamos ser envolvidos em muita paz, muito amor e serenidade. E que a luz de Jesus também envolva o palestrante da noite, que ele possa ser intuído pelos benfeitores espirituais e que possa nos trazer, Senhor, palavras consoladoras. E para iniciarmos, vamos fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o convidado da noite é André Luiz Ferreira dos Santos, do Centro Espírita André Luiz e Joana d'Arc de Taubaté. O tema da palestra é Por que adoecemos? Seja muito bem-vindo, André, e boa palestra. Bom, eu que agradeço, muita alegria, felicidade poder estar com vocês novamente. Boa noite a todos os nossos companheiros que estão nos assistindo nessa jornada aí que estamos vivendo e com um tema que é extremamente importante e pertinente, ainda mais nesse ano que nós estamos vivendo essa pandemia aí do Covid. E vamos tentar aqui então trazer a luz da verdade, os ensinamentos de Jesus, juntamente com o que nós temos hoje da ciência, que está trazendo, comprovando e consolidando todos esses ensinamentos que os benfeitores nos trazem há tanto tempo, né? Então vamos refletir um pouco sobre por que adoecemos na visão espírita, mas à luz da ciência, né? Então o papel que nos cabe aqui como médico, poder a gente estar unindo as duas coisas, assim como previu Jesus, assim como previu o nosso codificador Allan Kardec e todos os benfeitores, né? Todos os benfeitores previram essa situação. Eu poderia sucintamente responder a questão do porquê adoecemos, dizendo simplesmente, adoecemos porque ainda precisamos.
Essa é uma realidade que a gente tem que realmente enfrentar. Nós adoecemos porque ainda precisamos. Mas vamos evoluir e desenvolver o tema diante de toda uma contextualização do que nos traz os ensinamentos de Jesus, o que nos traz o Consolador prometido, o Espiritismo, e que nos traz hoje a ciência, consolidando muitos dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores. O tema é muito delicado, né? Até para mim, porque como profissional da área médica e também como espírita, é extremamente delicado e muito sério, porque é uma enorme responsabilidade falar sobre esse assunto, principalmente sendo médico e também sendo espírita. É muito delicado, a gente sabe que é uma área que atrai muito o interesse das pessoas, obviamente. As pessoas são muito preocupadas com a questão da saúde, a saúde física, né? Não vamos falar da saúde física juntamente com a saúde espiritual, mas é uma área que existe as questões do fanatismo, né? De um lado nós temos os incrédulos, do outro lado nós temos as pessoas que acreditam, né, que têm as suas crenças e que muitas vezes chega a determinados extremos, né, do fanatismo, e o fanatismo é muito perigoso porque nos traz a cegueira, né, nos atrapalha a enxergar a realidade. E é um tema que envolve também, infelizmente, muitos aproveitadores, muitas pessoas ainda equivocadas, espíritos equivocados, encarnados e desencarnados. Em suma, existe, infelizmente, ainda também muito charlatanismo em relação a esse assunto. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a enfermidade da alma e a enfermidade orgânica. E nós vamos ver que as duas estão extremamente entrelaçadas, né? Então, de um lado, nós temos os ateus que têm um entendimento muito pobre em relação à doença, à dor, ao sofrimento. Porque os ateus, de uma forma geral, estão muito envoltos em relação às leis materialistas, né? A visão de vida deles é muito diferente. Em contrapartida, nós temos os religiosos de todas as crenças, né, com uma fé raciocinada ou não, em que, dentro da essência da religião, nós sabemos que Deus nos criou para sermos felizes e não para sofrermos. E aí surgem as perguntas, os questionamentos, né? Por que sofremos tanto? Por que temos tanta dor? Por que enfrentamos tantas adversidades? Por que enfrentamos flagelos como esse que estamos enfrentando esse ano? E tantos outros que já enfrentamos no passado, inclusive muito piores do que esses que nós estamos enfrentando agora? Por que ainda não somos felizes? E aí nos surge uma série de questionamentos muito importantes. Primeiro, o conceito do que é ser feliz, né? Depois, o conceito de saúde, né? O que é saúde? O que nos diz o Espiritismo? O que nos diz hoje a ciência em relação a isso? Então, são reflexões e entendimentos muito importantes. E aí nós vamos procurar, né, esclarecermos essas dúvidas, essas questões todas, à luz do Espiritismo e da ciência moderna, né? Nós estamos hoje vivendo uma situação que Leon Denis, lá em 1900, há mais de um século, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, ele previu que nós estaríamos hoje vivendo isso, que é o que ele chamou de espiritualismo científico. E Kardec nos fala muito isso na codificação, né? A união da ciência e da religião, né? Sempre nos alertou muito sobre a importância da fé raciocinada. Então, são questões muito importantes que nós temos que estar com elas muito fortes dentro de nós. Em Obras Póstumas, que foi um livro lançado depois que Kardec desencarnou, em 1890, Kardec desencarnou em 1869,
Essa obra é uma coletânea de materiais muito importantes, ricos materiais deixados por Kardec e que depois foram, então, né, publicados, né, e trazidos para o nosso conhecimento. E muito importante essa obra. E essa obra lá tem um item lá que ela fala sobre regeneração da humanidade. E nesse item, né, Kardec nos traz uma informação muito importante, que a chave da mudança desse período que nós estaríamos vivendo agora, e estamos vivendo, início do século XXI, a chave está na descoberta das ciências, trazendo então o conhecimento necessário para a consolidação do espiritismo, né, da espiritualidade, de um entendimento mais amplo do que realmente é a vida. E, obviamente, do que realmente é saúde e felicidade. Então, nós estamos vivendo agora um momento, né, previsto por todos os benfeitores e por Jesus, inclusive naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, Jesus ali fez toda uma previsão de tudo que ia acontecer nos 18 séculos seguintes de sua passagem aqui, e inclusive deste momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos agora entrando no que nós chamamos da Era Nova, né? E que nós já estaríamos passando neste momento por uma grande crise, uma grande tormenta, mas uma crise interior, uma crise interna, onde nós estaríamos num conflito interior entre o nosso ego personal e o nosso eu divino. Numa busca do nosso eu divino, que nós necessitamos tanto para que possamos, então, realmente construirmos a nossa verdadeira felicidade. Então, hoje, como foi previsto, nós estamos vivendo uma pandemia muito maior do que a do Covid, muito maior, que são os transtornos da mente. E nesses transtornos da mente, como a grande doença do século, você tem aí, né, os síndromes do pânico, você tem a ansiedade, né, os transtornos bipolares e, principalmente, a depressão. E essa depressão tem trazido, né, resultados estatísticos extremamente alarmantes, porque tem gerado essa taxa de suicídio imensa que nós estamos vivendo. Basicamente, hoje nós temos uma morte por suicídio a cada 40 segundos. É muita coisa. Hoje, representando dentre as principais causas de mortalidade na humanidade, né? Nós temos tido um aumento imenso das dependências químicas, do alcoolismo, né? Na verdade, nós estamos passando por um momento que o Divaldo Franco, nosso querido Divaldo Franco, foi muito feliz nesse último livro que ele lançou, que ele psicografou, chamado Vidas Vazias, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo neste momento. E que foi previsto. E aí o Espiritismo, o Consolador Prometido, nos traz as verdades que mais do que nunca nós precisamos delas. Mais do que nunca. E aí eu poderia elencar aqui os princípios básicos do Espiritismo, tão importantes para nós termos uma visão diferente, uma visão melhor da vida. Todos nós, independente de nossas crenças. Então, a primeira grande verdade que nos trouxe Jesus foi a divindade. Que nós temos um Pai Criador, justo, misericordioso, de bondade infinita, de sabedoria infinita. Que nós somos espíritos imortais. A imortalidade da alma muda completamente a nossa visão de vida. Que existe uma escala de mundos que vai desde os mundos bem inferiores, primitivos, mundos inferiores como esse que nós ainda estamos aqui no planeta Terra, e mundos que em situações muito melhores do que a nossa. E que esses mundos, eles passam por um processo de progressão, que é a lei do progresso, e que é irreversível. Irreversível.
E que, inclusive, esses mundos têm um time, um momento de eles se elevarem. E que, obviamente, nós que aqui habitamos, temos um papel fundamental nesse processo de construirmos realmente uma sociedade melhor. Mas que existe um time e que não está também à nossa disposição. Porque essa história que muitas vezes a gente no Espiritismo fala, não, nós temos a eternidade para melhorarmos. Se não der nesta vida, nessa encarnação, a gente vai fazer nas próximas. É negativo. Porque existe um time e um momento. E que se a gente não se ajusta com todas as oportunidades que nos são dadas diariamente, nós vamos migrar para mundos inferiores. Porque aqui não poderemos mais atrapalhar o processo evolutivo. E nesses mundos ainda mais inferiores do que o nosso, nós iremos para poder, então, lá aprendermos o que precisamos aprender. E ajudar aqueles espíritos ainda mais atrasados, ainda mais primitivos do que nós aqui. O Espiritismo também nos traz uma lei fundamental para o nosso entendimento, inclusive em relação à doença, que é a lei de causa e efeito. Recebemos o que emitimos, colhemos o que plantamos. É implacável. E o nosso grande juiz é a nossa própria consciência. Aquilo que fazemos de mal, receberemos. Teremos que nos reparar. Os débitos que criamos, teremos que pagar. Tudo na vida é meritório. Em ambos os planos. Seja encarnado ou seja desencarnado. Nós somos o tempo todo amparados. Nós temos o DNA divino. Nós temos um anjo guardião, que é um espírito de luz elevado, que é o nosso tutor para nos ajudar nesta jornada. Mas eles nos dizem o tempo todo, nós precisamos da vontade de vocês. Nós precisamos de um esforço de vocês. E nos ensinam, e Jesus já nos deixou esse grande ensinamento, que é importantíssimo termos a fé no Pai Criador. Essa fé que vai nos dar a força necessária para movermos montanhas, para enfrentarmos as nossas dificuldades, enfrentarmos as nossas enfermidades da alma, as nossas más tendências que trazemos de muitas vidas, e vencer os obstáculos, e conseguirmos ascender na escala de evolução e progressão. E o Espiritismo nos traz o porquê que estamos aqui. Qual que é o objetivo da reencarnação? Num processo de depuração contínua. E aí, com essas verdades, com esses ensinamentos, a gente começa, então, a compreender melhor tudo que nos acontece. Tudo que ocorre conosco mesmo, cada um de nós, individualmente, interiormente, e as coisas que acontecem ao nosso redor. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele nos traz ensinamentos de Jesus, que fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. E neste capítulo, há a qualificação dos mundos e a qualificação dos espíritos e a qualificação das felicidades. Porque existe uma escala de felicidade. Conforme o mundo que nós habitamos, conforme o grau de imperfeição, de inferioridade em que cada um de nós e nós como sociedade nos encontramos, nós temos uma felicidade compatível com aquela escala, com aquele grau. Existem os mundos inferiores como o nosso, em que há necessidade do mal para que possamos, então, aspirar o bem, para identificarmos que nós precisamos do bem. E nesses mundos, como o nosso, a dor é um educador. A doença como um educador, como um remédio necessário para o nosso processo de regeneração.
E isso muda tudo, né? Isso muda completamente o nosso entendimento de vida. Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz de Jesus, bem-aventurados os aflitos, onde então nós recebemos o ensinamento de que as vicissitudes da vida têm uma causa e que Deus é justo. Não existem injustiças, elas são aparentes. Saibamos que tudo, mas tudo que nos acontece tem uma causa e tem um motivo. Se não conseguimos compreender por causas referentes a este mundo que vivemos, pode ter certeza que está relacionado a vidas passadas. É a lei de causa e efeito, implacável, e que nós causamos. As dores e sofrimentos que enfrentamos, elas são causadas por nós, quando não nesta vida, em vidas passadas. Estamos aqui, nas diversas existências e reencarnações, para o nosso processo de reparação e de depuração. E o homem só vai conseguir se livrar disso, evitar esses males e ser verdadeiramente feliz através do seu aprimoramento moral. Não há outro caminho. Este momento que estamos vivendo agora, dessa fase de transição planetária, é a fase de transformação moral. Dever, justiça, ordem, amor. Essa sequência não tem como pular. Não tem como pular. As sujeiras todas vêm à tona, junto com esse vírus, para as máscaras caírem, para enxergarmos o mal e, mais do que nunca, aspirarmos o bem. Para identificarmos como a vaidade, como o orgulho, como o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Que até em momentos como esse que nós estamos passando, de tantos sofrimentos, de tantas famílias, não só pela doença, mas uma série de outras coisas que estão vindo juntas, como essa grande crise social, com famílias e chefes de famílias desesperados. E a gente vê ainda pessoas, almas, em cargos públicos e administrativos, se aproveitando do sofrimento, desse momento delicado, por questões inferiores, por interesses egoístas. E aí, não é para a gente desanimar. Isso foi previsto. É a tal crise social, a crise moral que nós estaríamos enfrentando agora, que Jesus nos avisou. Lá no capítulo de Moral Estranha, Jesus nos avisou por isso que nós passamos. Previu tudo. Previu tudo. As guerras, os flagelos e a grande crise moral que estamos vivendo. Mas para ser limpa, para a transformação moral. E a partir daí, a gente começa a compreender o que é felicidade. Não esta felicidade efêmera, materialista, ilusória, terrena, mas a felicidade como algo muito maior, muito mais amplo e que tem que ser conquistado, que precisa ser conquistado. É meritório, sim, é meritório. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos respondem: não, não. Por isso que a vida foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Chico, na questão 240, nos fala a mesma coisa. De algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra? Pergunta-se a Emmanuel. Emmanuel responde: a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas.
É na terra que a criatura edifica as bases de sua aventura real pelo trabalho e sacrifício. Não há, né? Não há controvérsias. É muito claro, objetivo, consensual, todas as informações que a gente recebe da espiritualidade. No Livro dos Espíritos, nós temos lá as questões em que Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem. Como, por exemplo, que o sofrimento é consequente a nos desviarmos das leis de Deus. E é uma oportunidade para a nossa regeneração. Na questão 726, os espíritos nos informam que os sofrimentos naturais são os únicos que nos elevam. Buscar o sofrimento voluntário de nada nos serve. Então nós temos que buscar a cura, buscar o tratamento das doenças do corpo físico e das doenças da alma. Não é para dizer, se eu estou passando por isso e estou sofrendo, é porque eu mereço e eu tenho que sofrer. Não. É para eu enfrentar o sofrimento e vencê-lo. Não podemos confundir resignação com acomodação. Nós precisamos lutar. A boa luta. A boa luta. E aí o que nos diz a doutrina sobre o papel das casas espíritas em relação às pessoas que nos procuram com doença? Todos os benfeitores nos deixam muito claro, que o objetivo principal da doutrina é a cura da alma, é nos dar o alimento espiritual tão importante e que vai se refletir na saúde do corpo físico. Mas o foco é a cura da alma. Como nos disse Chico, muitas vezes a doença do corpo é a cura da alma. É o nosso processo de depuração. E Kardec nos alertou sobre essa questão da fé raciocinada, da necessidade da ciência. Se a ciência trouxer alguma informação que possa diferir do que está na codificação, é para atualizar. Que a fé ela é aquela que tem que ser acompanhada conforme a evolução da humanidade, com a evolução da ciência. Então é uma fé com bom senso, com discernimento, com a razão. Esse crivo da razão, meus amigos, nós não podemos perder. Para não cairmos nos equívocos. Equívocos do passado, equívocos do presente. Não cairmos no charlatanismo, que existe hoje, infelizmente ainda, e muito, em todos os setores da sociedade. E aí Sueli Caldas, no livro dela, Obsessão e Desobsessão, que é um livro fantástico, ela enfatiza isso, que a doutrina espírita ela não veio para substituir a medicina terrena, que a finalidade maior do Consolador é a cura da alma, que nenhum tratamento médico deverá ser suspenso. As coisas têm que andar paralelas, e elas estão se unindo agora, como nós vamos mostrar um pouquinho nesta reflexão da noite. Emmanuel, através de Chico, também nos alertou isso, que o ideal é que sempre uma pessoa que nos procura com alguma doença do corpo físico, que essa pessoa sempre procure um médico terreno, certificar que não há algum problema realmente orgânico, físico, e aí partir para um acompanhamento espiritual. Eu vou até ser mais flexível do que Emmanuel. Isso pode acontecer paralelamente. Me sinto à vontade de falar isso, como médico e como espírita, paralelamente. A evolução da medicina está sendo essa, uma medicina que começa a se espiritualizar. Como disse nosso amigo lá do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Frutuoso, um médico lá muito respeitado, cirurgião oncológico, professor da Universidade da UERJ, que está lançando uma série de livros, ele fala sobre a medicina do futuro e fala sobre os médicos médiums do futuro. É isso aí, a ciência está nos trazendo isso. Graças a Deus. E o que nos diz os benfeitores em relação à saúde e doença? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz
Primeiro, torturar e se martirizar voluntariamente, prejudicar o nosso corpo, é ir contra a lei de Deus. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Cuidar da saúde, alimentação, evitar os excessos, atividade física. Nós estamos encarnados. E esse corpo físico é sagrado. Como nos ensinou André Luiz, nós precisamos dele para o nosso trabalho edificador. Temos que respeitar esse corpo físico que Deus nos deu. E temos que cuidar bem dele. Por isso que tem que ser tudo conjunto. E com muito bom senso, com muito discernimento, com razão, com raciocínio. Fé raciocinada. E hoje, nós sabemos, mas está lá no Evangelho, no capítulo 5, que a incredulidade, as dúvidas no futuro e que o materialismo são os maiores causadores do suicídio e da loucura. Gente, hoje a ciência está mostrando exatamente isso. Exatamente isso. Emmanuel nos fala que enfrentar a dor é o justo remédio para a cura da alma. Que a maioria das enfermidades orgânicas tem sim um componente psíquico e espiritual. E que a doença incurável do corpo físico, ela traz consigo profundos benefícios para a depuração das nossas chagas da alma, para que possamos sair daqui melhor do que entramos. Então, o que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que apodrecem a nossa vaidade, que apodrecem o nosso orgulho, que desbancam o nosso egoísmo? Quantas pessoas nos falam, se não fosse a doença, eu não teria encontrado Deus, minha vida mudou, hoje eu dou valor às coisas que precisam ser valorizadas, dou pouco valor, ou não dou mais valor a tantas besteiras que eu me aborrecia, sofria e inclusive adoecia. O amor equilibra e a dor reestrutura. Ensinamentos de Emmanuel. Assim se diz, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Em suma, meus irmãos, precisamos ainda sofrer. Precisamos ainda sofrer. Doutor Inácio Ferreira, que foi médico aqui, encarnado, e está lá trabalhando no plano espiritual, nos deixou esses ensinamentos. Muitas doenças psíquicas que obtêm da ciência dos homens as mais complexas terminologias têm sua causa profunda na falta de vivência do amor. Convencemos-nos de uma vez por todas de que nenhum remédio cura o que é da alma. A cólera, a raiva são estados de desequilíbrio e vizinhos da insanidade mental. Hoje a ciência comprova isso. André Luiz nos trouxe a vida no mundo espiritual, ele nos alertou. Precisamos do corpo físico, porque é através dele que nós vamos conseguir trabalhar e conquistar a nossa edificação. Nos falou sobre o corpo mental, sobre a consciência imortal, a mente que não é um atributo do cérebro, é extramaterial, atuando no corpo espiritual e atuando nas células do organismo nosso. Hoje a ciência mostra isso. Traumas do perispírito, tendo influências, inclusive, na ontogênese, modelo organizador biológico, influenciando, então, todas as questões, os processos da reencarnação ligadas às leis de causa e efeito. O poder do pensamento atuando sobre os bióforos. O que Chico escreveu isso, psicografou, das informações trazidas por André Luiz, hoje a ciência mostra o que são esses bióforos, essas unidades de força que vão atuar no citoplasma da célula e não no núcleo. E hoje, depois do projeto Genoma, a gente tem as comprovações disso tudo. Todos os benfeitores nos falam sobre a lei de causa e efeito, que devemos cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, da importância da fé, da prece, da terapia, da caridade. Todos nos falam isso. A ciência hoje nos mostra isso. Consolida isso. A importância do perdão, a importância de se auto-perdoar, a verdadeira saúde como equilíbrio da alma.
buscar a nossa paz na nossa consciência, ouvir a nossa consciência, porque as vozes divinas estão na nossa consciência. Muitas vezes estamos procurando fora o que está aqui dentro da nossa consciência. A necessidade de termos vontade e nos esforçarmos para a renovação interior. O amor como o único e verdadeiro remédio para toda a eternidade. Quais as maiores chagas da humanidade? Os causadores de nossas doenças da alma e que vão se refletir no nosso corpo físico? Sim, o egoísmo. O egoísmo com todos os seus filhos. Orgulho, materialismo, ignorância e fanatismo. Duro, estamos vendo o fanatismo acontecendo nesta atualidade. Fanatismos ideológicos, políticos, interferindo inclusive nas condutas médicas, na ciência e nas pesquisas. Mas não fiquem desalentados e muito menos pessimistas, porque estava previsto isso. Isso está acontecendo para ser corrigido. E está sendo corrigido, podem ter certeza disso. E nós espíritas temos que estar com nossa fé fortificada, botar em prática, porque nós temos esses conhecimentos e nós temos esse dever de irradiar luz, otimismo e fortificar a fé. Precisamos desapegar, precisamos desprender das coisas materiais. Havia um flagelo desse para nos ensinar isso. Para nos ensinar isso. Nos livrarmos dos vícios, dos excessos, do nosso ego. E o que as evidências científicas nos mostram hoje? Nós já estamos aí finalizando as nossas reflexões de hoje. Vou trazer notícias maravilhosas para os senhores. Maravilhosas. Hoje nós temos mais de 80 mil publicações nas bibliotecas eletrônicas, na área médica, mostrando e consolidando as evidências consistentes do impacto positivo da espiritualidade sobre a saúde física. Nós temos hoje diretrizes de sociedades internacionais médicas importantes, sociedades renomadas, trazendo em suas diretrizes e condutas a abordagem espiritual. Ano passado, tivemos a felicidade de ver uma das sociedades mais importantes e sérias aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos trazendo as diretrizes da abordagem espírita nos pacientes, para que os cardiologistas façam essa abordagem baseado em pesquisa científica, em evidências científicas consistentes. A Sociedade Internacional de Psiquiatria também. Hoje nós temos pesquisas da área da neurociência, abrangendo as áreas de psiconeuro, endocrinologia, experiência quase-mortes, epigenética, física quântica, aplicada à biologia celular, nos trazendo uma nova visão de saúde e confirmando tudo aquilo que os benfeitores vêm nos falando há tanto tempo. A saúde de hoje não é só física, mental e social. Ela é física, mental, social e espiritual, reconhecida pela comunidade científica. Vou fazer um rápido resumo, que nosso tempo está acabando. O resumo das evidências científicas atuais da relação da espiritualidade com a saúde física. Pessoas religiosas têm, em média, 7 a 10 anos mais de vida em relação às não religiosas. Idosos, religiosos, espiritualizados, têm menos problemas de saúde. O número de sobrevida pós-cirurgia cardíaca chega a ser 3 vezes maior quando a pessoa é espiritualizada. As pessoas espiritualizadas têm 70% menos chance de problemas cardíacos. A espiritualidade possui um grande impacto sobre a saúde mental e física das pessoas. Os benefícios da prece e da meditação, comprovados cientificamente sobre a nossa saúde física. Menores índices de estresse, depressão, ansiedade e suicídio. Maior sucesso de cura de todas as doenças. Melhora do sistema imunológico, inclusive para enfrentar pandemias como essa.
Maior sucesso de cura nos tratamentos, quando associado à espiritualidade e à abordagem de tratamentos espirituais. Melhor aceitação das doenças incuráveis, das doenças terminais. Melhor evolução das doenças. Menor índice de abuso de drogas e de alcoolismo. Menores índices de mortalidade por câncer. A ciência mostrando a importância da mente sobre a nossa saúde, não mente como atributo do cérebro, mas uma mente extramaterial. Praticamente a ciência só falta falar, existe a alma. Eles estão hoje dando o termo da psique, do psiquismo, né? Da consciência extramaterial. Nós estamos chegando muito próximo da ciência poder dizer, existe a alma, o espírito, o corpo espiritual. E hoje explica uma série de coisas na medicina que nós não tínhamos explicações até pouco tempo atrás. De como os mecanismos que interferem na organização celular relacionados à nossa emoção, nosso sentimento e as influências externas. A falta de amor e o desequilíbrio emocional nos tornando vulneráveis às doenças, baixando a nossa imunidade. A influência do meio e de outras pessoas em nossa saúde. Ficar assistindo essas mídias hoje aí, que só passam tragédia, desgraça. Só trazendo notícias ruins. Trazendo uma sensação de caos. Não, não estamos em sensação de caos. Vamos procurar tomar nosso tempo com notícias, com leituras, assistir coisas edificantes. Hoje a ciência começa a nos falar sobre influência espiritual. Tem até um CID relacionado a isso. Albert Einstein, que todos conhecem, ele definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência, uma consciência extramaterial, e que é um agrupamento, o homem é um agrupamento de energias com diferentes níveis de vibração, e que nós precisamos aprender a canalizar de forma disciplinadora essas energias para o bem. A física quântica hoje abre uma nova visão de saúde. Os experimentos hoje com fótons e DNA, mostrando que existe um campo de energia, que somos o que emitimos, conforme a frequência e sintonia vibratória, que existem conexões internas e conexões externas. Gente, isso os benfeitores nos falam há muito tempo. E a ciência hoje está mostrando. Imagem funcional com ressonância magnética, tomografia com emissão de pósitrons, scanner cerebral, mostrando essa anteninha que nós temos dentro do cérebro, que nos comunica com o mundo espiritual, o nosso sexto sentido, que todos vivemos num campo eletromagnético, e como os sentimentos que estão na região do coração influenciam o nosso pensamento na região cerebral, mas num processo que vai além do nosso organismo físico. Hoje a ciência mostra como a emoção influencia no pensamento e que influencia na célula orgânica. E como que uma pessoa pode influenciar a outra com uma energia negativa e fazer aquela pessoa se sentir mal através dos biofótons, que os pesquisadores já descobriram, que as células se comunicam através de luz, energia. Hoje a neurociência, gente, começa a confirmar praticamente tudo que os benfeitores nos ensinam há séculos, como previsto pela providência divina. As obras de André Luiz, psicografadas pelo nosso saudoso Chico Xavier, que está hoje no plano espiritual, trabalhando incessantemente por nós, já nos antecipavam todas as questões científicas que estão sendo comprovadas, como, por exemplo, o projeto Genoma, que confirmou aquilo que Chico Xavier escreveu há mais de meio século, que na época não deram a mínima. Hoje, graças a Deus, estão sendo comprovados. Chico Xavier deve estar lá do lado de lá, feliz da vida. O pesquisador-chefe do projeto Genoma deixou uma das conclusões da pesquisa, uma das pesquisas mais importantes na história da medicina, e eu vou ler porque é um texto muito pequeno. Eu vejo a mão de Deus trabalhando através dos mecanismos da evolução. Se Deus escolheu criar seres humanos à sua imagem e decidiu que os mecanismos da evolução fossem um elegante modo de cumprir esse objetivo, quem somos nós para dizer que não foi assim?
professor, doutor Francis Collins, chefe do projeto Genoma. Isso é para deixar a gente até emocionado. Então, hoje nós temos que entender a moléstia de uma forma diferente. Nós, médicos, principalmente, entendermos a moléstia, para entendermos como enfrentarmos essa moléstia, nós precisamos entender como é que a pessoa está enfrentando a vida. Como que a pessoa está lidando com a vida. Porque enquanto tiver aquele fator causador, ela não consegue se curar. Ela trata, melhora e a doença volta. Assim como acontece em muitos casos de câncer. Então, meus amigos, eu só posso finalizar hoje a reflexão com uma concretização de uma previsão de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, onde ele previu a união da ciência e da espiritualidade no novo milênio. Não como questão dogmática religiosa, mas como normatização ética e espiritual. Gostaria muito de agradecer pela paciência, agradecer por estar aqui nessa oportunidade, apenas intermediando, sendo um intermediário da luz divina, dos ensinamentos de Jesus e trazendo a ciência cada vez mais espiritualizada, graças a Deus. Muita paz, muita fé, muito amor, muito equilíbrio, muito otimismo, muita vontade no bem e muito trabalho no bem, porque não existe outro caminho para nós passarmos pela porta estreita e termos um mundo verdadeiramente melhor, onde vai prevalecer o amor, a fraternidade, a solidariedade, e não existirá mais o mal, nem os males. Que assim seja, graças a Deus. Que maravilha, André. Que Deus te abençoe sempre pelas suas exortações, pelo seu carisma, pelo sentimento que você passa pelas tuas palavras, que nos toca profundamente. Que Deus te abençoe sempre, meu querido. E nós, do Seja Aqui, agradecemos toda vez que você vem nos trazer aí ensinamentos novos e com tanta beleza. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E, portanto, recebermos, na verdade, Lilian, é necessário que a gente também faça a nossa pequena parte doando o que há de melhor em nossos corações. E aí, por isso, então, eu vou pedir para você fazer para nós aí as nossas vibrações finais. Por favor. Você está sem áudio, minha querida. Coloca aí o... Desculpa. Aê. André, nós ficamos muito gratos pela palavra, pelos ensinamentos, pelos comentários. É muito enriquecedor você estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E assim, ainda em sintonia com o plano maior, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, aos nossos mentores e benfeitores deste trabalho, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que possamos nos sentir revigorados e repletos de amor, paz e serenidade. Vamos, nesse momento, então, vibrar e emanar energias de paz, amor, fraternidade ao nosso planeta, que passa por tão grande prova. Vibremos pelos nossos governantes, que sejam sempre intuídos, amparados e guiados a fazer bem coletivo. Vibremos por todos os trabalhadores que estão na linha de frente desta pandemia, assim como todos aqueles que se colocam à frente de situações de riscos, que sejam sempre amparados e sustentados com muito amor. Vibremos por todos aqueles que sofrem perseguição, seja por raça, gênero, religião, que possam se sentir amparados e envolvidos pelo teu amor, Senhor. Vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as drogas ou qualquer tipo de vício, para que possam se libertar. Vibremos por nossos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais, que possam ser amparados e revigorados. Vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, por nossos irmãos que vivem nas ruas, que todos eles sejam amparados e envolvidos com todo amor. Vibremos pela nossa casa, Centro Espírita Joana de Ângeles,
e por seus trabalhadores, para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus, auxiliando encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos familiares, amparando a cada um com muito amor e serenidade. Vibremos por nossos entes queridos que já desencarnaram e que continuam a caminhada rumo à luz, amparados pelo entendimento de que a vida continua. E pedimos assim, Senhor, por nós mesmos, que sejamos amparados e fortalecidos para sempre estarmos focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado e assim trilharmos no caminho do rumo à evolução. E agora, para finalizar os trabalhos dessa noite, vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que Jesus nos envolva com sua luz, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, o Centro Espírita Joana de Ângeles, através da sua rádio web Sementes da Boa Nova, agradece de coração a presença do nosso irmão querido, Dr. André Luiz, e que possa sempre estar conosco nessa caminhada, né? Em outubro agora, no fim de outubro, nós vamos ter a Semana de Ciência e Espiritualidade, o André é um dos participantes. Não percam aí e também não percam, né, a nossa programação semanal. Amanhã teremos o Fonte Cristalina, programa que trabalha aí com a codificação e também com as músicas espíritas. E temos a certeza que os nossos irmãos só saíram lucrando essa noite com conceitos aí para reflexões profundas, e temos a plena certeza que hoje uma luz se fez dentro de cada um de vocês. Mais uma vez, André, boa noite, que Deus te abençoe, boa noite, Lilian, boa noite a todos, e a palavra final aí, o boa noite de vocês, fiquem à vontade. Boa noite a todos, eu que agradeço e fico muito feliz por estar aqui participando com vocês, e que em breve possamos estar juntos fisicamente. Está fazendo falta o abraço, né? Nós vamos passar a dar mais valor ao abraço. Tá vendo como a gente precisa das doenças para poder aprender aquelas coisas que a gente não dá muito valor? São as pequenas, grandes coisas, né? Hoje estamos dando tanto valor ao abraço, né? Que é tão terapêutico. Pois é. Então, boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima semana. É isso aí, gente.